Passamos agora ao Dr. João Bernardo de Alconteles e, curiosamente, há aqui assuntos que se tocam também aqui. Houve uma certa altura que eu ouvi qualquer coisa que me fez lembrar a Vista Alegre, a fábrica de Vista Alegre e a forma como ela se organizava em si. Não sei se já foram ver o que é a fábrica da Vista Alegre ali na Ilhavo, e toda aquela estrutura é uma estrutura muito típica, com a igreja, com a escola, com a creche, com a enfermaria e com a fábrica. Pronto. E isto tudo porque o Dr. João Bernardo de Alconteles fez também um livro sobre a família. E, doutor, passo a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Eu começo por agradecer o simpático convite que me foi endereçado pela doutora Paula Lucha e pelo Dr. João Sabino para estarmos aqui presentes neste interessantíssimo colóquio e para partilhar um pouco da minha experiência de investigação no Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças. A razão das minhas idas ao Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças não se prende com o facto de eu estar a estudar algum tema ou algum objeto de estudo muito específico. Pelo contrário, tal como foi feito dito na apresentação, eu sou sócio de uma empresa de consultoria em História e Património e nós fazemos projetos de investigação de tudo aquilo que possa de alguma forma tocar em História e Património. E, portanto, aquilo que eu posso dizer, somos uma espécie de uns clínicos gerais, podemos não saber muito de uma coisa, mas sabemos um bocadinho de tudo, passe a aparente imodéstia, mas, de facto, a experiência de investigação é muito transversal. E, portanto, as razões da minha ida ao Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças não se prendem com um tema, mas prendem-se quase sempre quando temos um projeto, quando temos um novo desafio, há sempre qualquer coisa de importante e de interessante para ir ver ao Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças e de lá podemos certamente encontrar respostas e informação para os nossos objetivos. Mas permitam-me que eu comece com uma pequena história familiar. Eu tenho um bisavô que também é meu trisavô. Chamava-se Adriano Soares Teles do Val, foi um empresário muito ativo com negócios no Brasil e em Portugal e casou 2 vezes. E eu, por acaso, chamo das 2 mulheres. A primeira é a minha trisavó e a segunda é a minha bisavó. E ele, além de ter tido uma atividade empresarial muito ativa, foi também um homem de família muito ativo e teve 20 filhos, 10 de cada mulher. A mais velha do primeiro casamento é a minha bisavó, o terceiro do segundo casamento é o meu avô. Era o meu avô. E eu sempre tive imensa curiosidade em saber onde é que tinham nascido esses 20 filhos, esses vários irmãos e irmãs do meu avô e da minha bisavó. E tinha imensa dificuldade porque a mobilidade do meu bisavô e do bisavô foi muito grande. Andava há anos nesta pesquisa laboriosa a tentar descobrir onde é que tinha nascido cada um deles, quando um dia resolvi consultar no Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças o processo de liquidação de imposto sucessório de um dos irmãos do meu avô, que tinha a particularidade de ter morrido, era casado, mas morreu sem filhos. E, portanto, só minha, os herdeiros eram os irmãos e meios-irmãos. E, portanto, de repente, depois de anos e anos e anos a tentar encontrar aquela informação, eu tenho um autêntico concentrado de certidões de batismo e de nascimento de todos esses irmãos. Não dos 20, porque alguns tinham morrido em pequenino, mas dos 14 que eram vivos àquela data. E, portanto, vejam só por aqui a importância que os processos de liquidação de imposto sucessório têm para qualquer estudo de natureza genealógica, história da família ou biografia. Outro exemplo. Desafiávamos a fazer há uns anos uma história da pastelaria Bernardo. Posso pôr a circular, se quiserem ir folheando, sem contar os trinhos que lá PowerPoint. Fomos convidados a fazer a história da pastelaria Bernardo. Os Bernardo era uma família francesa dos Pirineus, que veio para Portugal em meados do século XIX. E nós tínhamos vindo isto, estabeleceram-se em Lisboa. E, ao contrário do que nós imaginamos, há muita mobilidade. E mesmo dentro de Lisboa, as famílias movimentavam-se muito. Estavam a viver ora aqui, ora lá, etc. E, portanto, tínhamos muita dificuldade em reconstituir, sobretudo aquelas primeiras gerações chegadas de França, os primeiros filhos e netos nascidos em Portugal. E, portanto, foi para nós fundamental, mais uma vez, para conseguirmos reconstituir a família Bernardo e sabermos quem era quem,
mais uma vez, fundamental a consulta dos respectivos processos de liquidação de imposto sucessório. Nos permitiram, então, ir saber quem é que era quem é que tinha nascido, onde, quem era filho, etc, etc, etc. Neste caso, também, com a particularidade de nos dar pistas, ou às vezes mesmo ter certidões, de muitos deles que tinham sido batizados ou que tinham casado da Igreja de São Luís dos Franceses, cujo acesso era mais difícil e, portanto, mais uma vez, um concentrado de certidões nestes processos e que são fundamentais para este tipo de investigações. Dou um outro exemplo. Se alguém quiser fazer um dia a biografia de Fernando Pereira Paiva, que, como sabem, teve uma das mais notáveis bibliotecas do século XIX em Portugal, bibliotecas privadas, encontrará no respectivo processo de liquidação de imposto sucessório uma certidão do respectivo testamento cerrado. Como sabem, os testamentos, quando são cerrados, são mais difíceis às vezes de encontrar, porque não estão lavrados num livro notarial normal, muitas vezes depois há registros a posteriori e, portanto, não são tão fáceis de encontrar. E então, é fundamental consultarmos este documento que está no arquivo contemporâneo, que diz assim: possui uma livraria valiosa e muito escolhida. Muito trabalho tive em reunir e muito desejo tenho que se não desbarate. Se na ocasião da minha morte, ou na morte de minha irmã, se esta me sobreviver, os meus herdeiros estiverem em circunstâncias de não precisarem do capital que esta livraria representa, desejo que, se algum tiver amor a livros, a livraria me fique na sua partilha. Se mais do que um quiser conservar que a sorte decida, e se finalmente este amor faltar a todos eles, que entreguem à Biblioteca Nacional, com a condição de se conservar reunida numa sala separada da mesma biblioteca e com a designação de Sala Fernando Paiva. Se, porém, meus sobrinhos não estiverem em circunstâncias de fazerem o que acima fica dito, e eles só serão juízes disso, venderão a livraria da seguinte forma: mandarão imprimir um catálogo em francês feito por pessoa competente, servindo-se dos elementos que para isso encontrarão nos catálogos por mim feitos. Feito ele, oferecerão à venda em globo aos principais livreiros deste género de França, Inglaterra e Alemanha, e só no caso de não receberem propostas convenientes, procederão à venda em leilão com a devida publicidade, para que não estejam com os olhos completamente fechados. Direi que no momento atual, se eu tivesse de vender, não venderia por menos de 4.000 livros. E, portanto, vejam como isto é fundamental, se alguém quiser fazer a biografia e conhecer a história desta magnífica biblioteca, a importância que é a consulta deste documento. E, efetivamente, o catálogo foi publicado em 4 volumes, em francês, no ano de 1896, e uma boa parte deste espólio encontra-se atualmente na Universidade de Harvard, dos Estados Unidos. Outro exemplo, o processo de liquidação de imposto sucessório de José Maria dos Santos. Foi um dos maiores lavradores do século XIX, finais do século XIX e princípios do XX, morreu em 1913, e teve à exploração, entre outras, a herdade da Palma, que é a maior de Portugal, e a herdade do Rio Frio. O que é que nós encontramos naquele processo de liquidação de imposto sucessório? Permitam que diga esta heresia. O que menos interessa é o imposto que pagaram, porque, de facto, às vezes, a própria designação parece um bocadinho árida. O processo de liquidação de imposto sucessório. Nenhum de nós gosta, pagamos impostos, só nos apetece nada em ver o processo de liquidação de imposto. E, portanto, é uma falácia e é uma engano, porque encontramos imensa documentação reunida nestes processos. Certidões de casamento e óbito, mais uma vez, que nos permitem saber onde e quando faleceu e casou a pessoa que está a ser objeto da biografia. Escritura nupcial, que nos permite saber o regime do casamento. Testamento, permite saber quem foram os herdeiros, quem foram os legatários, legados é que foram constituídos. Mobiliário da casa, neste caso, a sua residência principal na Junqueira, mas tinha também uma quinta em São Pedro de Sintra, uma casa no Monte Estoril, um escritório na Rua São Julião. Vejam a importância disto para a história social, para perceber os gostos das elites, para perceber onde é que tinham casa, para perceber hábitos de vida, de cotidiano. Chega a discriminar objetos de ouro e prata, quadros e gravuras, para perceber os gostos, para perceber o que era o espólio de uma pessoa de determinado contexto social. Depois a descrição dos imóveis, no caso concreto a herdade da Palma, que era o que nos interessava. As alfaias agrícolas, os mecanismos, o vinho que lá existia, os géneros agrícolas, o gado. A importância disto para um estudo de história agrária, por exemplo. A herdade da Palma, uma descrição completa, compõe-se de parte urbana e parte rústica. Esta com cerca de 17.000 hectares, compreendendo terra baixa, com água para a cultura de arroz, milho, trigo, saber as culturas, aquilo que era produzido num determinado momento, numa idade tão importante como era a idade da Palma. Portanto, tudo isto nos é dado. As dívidas que tinha, os contratos de empréstimo com as respectivas hipotecas, o automóvel que tinha, as cotas sociais, créditos que tinha perante outras pessoas.
E mais importante ainda também, a própria Constituição, porque entretanto foi constituída uma sociedade agrícola da Idade da Palma, a escritura de Constituição. Portanto, vejam o manancial de informação para ser encontrado de outra maneira, teríamos que andar a percorrer todas as papelinhas, a procurar agulhas em palheiro. E vejam a possibilidade de encontrar num único local toda esta informação. Daqui tanto se depreende a importância vital deste tipo de processos para qualquer estudo social, qualquer estudo agrário, qualquer estudo económico. É fundamental, qualquer biografia, é fundamental passar por estes processos. Outro exemplo, e posso partilhar a todos aqui. Maurício Vieira de Brito. Eu sou sportinguista, mas fizemos a história de um grande presidente do Benfica. E vejam-se, encontramos num processo não de liquidação de imposto sucessório, mas de um imposto de população, que é equivalente, e vejam a importância deste extrato da escritura de doação que estava contida no processo. Que o segundo otorgante de seu filho, portanto o Maurício, já em vida de seu pai, prestava a este estreita colaboração na direção e administração da casa. Colaboração essa que era muito apreciada e enaltecida mesmo pelo seu falecido pai. Após a morte deste, o segundo otorgante tem-se mostrado um incansável continuador da obra de seu pai, dedicando-se inteiramente, dirigindo, administrando e desenvolvendo a casa e os negócios desta, a que dedica toda a sua atividade, não vivendo por outra coisa que não seja perpetuar aquela obra e honrar e engrandecer o nome e a memória de seu pai, para o que não olha nem a sacrifícios, nem aos atos de trabalhos necessários para tal conseguir. Em consequência de uma vil campanha que se urdiu e desenvolveu contra a pessoa do falecido marido dela, primeiro otorgante, seu filho, o segundo, além do abuso sofrimento que suportou por tão injusta campanha e condenáveis processos de ação, passou por transes bem dolorosos que suportou com verdadeiro estoicismo, honrando sempre o nome e a memória de seu pai. O resumo do livro que nós escrevemos está neste parágrafo. O perfil psicológico do nosso biografado, a natureza das relações que manteve com a mãe, a preocupação que teve na prossecução da obra empresarial do pai, está tudo contido neste parágrafo. E, portanto, é fundamental a importância que foi descobrir isto no arquivo contemporâneo. Vimos também a importância, já há pouco pelo exemplo que dei da Sociedade da Idade da Palma, a importância para estudos sobre empresas. Um outro exemplo, um familiar do Fernando Palha, que há pouco falei, Fernando Vanzeler Pereira Palha. Encontramos, no processo dele, de liquidação de imposto sucessório, cópias de várias escrituras da Sociedade Agrícola Palha Vanzeler. E diz-nos que foi constituída por escritura tantos alterada. Portanto, além de encontrarmos logo informação direta que nos permite, por exemplo, reconstituir o historial, saber quem foram os acionistas em cada momento, como é que se processaram as divisões de cotas, as partilhas de cotas, as sessões de cotas, além dessa informação, muitas vezes está nos trabalhos das escrituras ali contidas, quando não acontece, as próprias escrituras muitas vezes estão-nos a dar portas para outras e dizem, quer dizer, imaginem, quem tem alguma experiência de investigação sabe, procurar uma escritura no cartório notarial de Lisboa, se nós não soubermos qual o cartório e quando foi celebrada, esquecemos, quer dizer, é impossível pesquisar. E, portanto, a possibilidade de encontrar nestes processos toda essa informação reunida é, de facto, uma coisa absolutamente extraordinária. E isto permitiu-nos escrever um outro livro sobre a Quinta das Almeiras, que na altura pertenceu a esta Sociedade Agrícola Palha Vanzeler. E, portanto, só com o recurso a estes processos é que nós conseguimos reconstituir o historial da sociedade, saber quem eram os sócios, saber qual era o capital social, etc, etc, etc. Tinha também inventários anexos, inventários e balanços da própria empresa. Portanto, fundamental para a história de qualquer empresa também, em que tenhamos a sorte de encontrar esta informação. Outro exemplo, está com o Dr. Paulo Lucha falava. Fizemos também um estudo sobre o grupo, não sobre a família propriamente dita, que isso até já existia, escrito por um dos nossos coautores aqui, Carlos Balbon, mas fizemos sobre o grupo Pinto Pasto, cuja atividade principal está na área da navegação. E, portanto, mais uma vez, foi absolutamente essencial para conseguirmos perceber o percurso da empresa. Era uma empresa de natureza familiar. Começa com 2 sócios e, de repente, tem 20 ou 30 ou 40. E, portanto, perceber esta evolução, como é que as cotas foram evoluindo, quem é que foram sendo os vários sócios e acionistas ao longo do tempo, é fundamental ir ao arquivo contemporâneo do Ministério das Finanças. Depois, não interessa só para estes estudos de caráter mais histórico e cultural. Para resolver problemas do cotidiano, hoje em dia, e nós, na nossa atividade de consultores de História e Património, fazemos também muito isso, às vezes é preciso resolver problemas que
estão pendentes hoje, no dia a dia. E nós conseguimos encontrar também, nos processos de imposto sucessório, informação fundamental. Um exemplo: a família do falecido Marquês de Pombal, pai do Edvaldo, e descendente de todos nós conhecemos, tinha um jazigo no cemitério dos Prazeres. O último titular que estava inscrito como proprietário do jazigo era o 6º Marquês, que tinha morrido em 1911. Precisavam de atualizar o registro do jazigo, ou pôr em dia. E, portanto, foi preciso, entre aspas, matar todos os descendentes do 6º Marquês de Pombal, até ao presente, para se perceber como é que se tinham processado todas as heranças. E, sobretudo, isto é mais relevante nos casos dos casais ou das pessoas que não têm filhos. Se não têm filhos, para onde é que passou? Onde é que está o direito? Para perceber, para conseguirmos identificar hoje quem é que seriam os titulares do jazigo, seguindo o processo das heranças de 1911 até 2000 e qualquer coisa. Portanto, a utilidade prática de resolver problemas. Uma área em que nós trabalhamos muito e que nos leva, milhares de vezes, a chatear o Dr. João Sabino a pedir acesso a processos para consultarmos. Domínio público marítimo, que é uma coisa excêntrica, mas que é muito útil para nós, porque nos dá trabalho e, sobretudo, para as sociedades de advogados. Qualquer propriedade que esteja no limite de 50 metros da linha do mar tem que fazer prova de que era privada antes de 1864, sob pena de vigorar uma presunção legal de domínio público, nessa faixa de 50 metros, 30 nos leitos dos grandes rios. Claro que muitos proprietários querem libertar-se deste óbvio. Os advogados não conseguem propriamente fazer esse tipo de investigação, então muitas vezes recorrem à nossa experiência para tratar disso. Então, é fundamental porque isto, muitas vezes, através destes processos, nós conseguimos saber, em dado momento, se um certo prédio agora em sentido jurídico, qualquer tipo de imóvel, se era ou não daquela pessoa, e saber, por morte daquela pessoa, para quem ficou. E isto vai-nos permitindo, gradualmente, ajuda-nos, não é a única fonte, mas é uma fonte importante, para tentarmos reconstituir o trato sucessivo do imóvel, desde a atualidade até antes de 1864. E, portanto, é uma peça fundamental. E podia dar outros exemplos para processos de nacionalidade. Quando estamos a estudar edifícios que vão ser objeto de intervenção e de reabilitação urbana, temos que conhecer a história do edifício. Mais uma vez, é preciso recorrer a este tipo de processos. Portanto, já perceberam que isto aqui é, se calhar, representa 70% ou 80% das nossas idas ao arquivo contemporâneo do Ministério das Finanças. Mas nem só do fundo do processo de imposto sucessório, que pertence à Direção-Geral de Contribuições e Impostos, nem só disso vive o arquivo contemporâneo do Ministério das Finanças. E há outros fundos que nós não conhecemos muito transversalmente, conhecemos na medida daquilo que é fundamental para as nossas investigações, mas há outros fundos que são igualmente importantes. Matrizes prediais e urbanas e rústicas. Muitas delas existem, antigas, no arquivo contemporâneo. Mais uma vez, para todo este tipo de investigação patrimonial, pode ser fundamental consultar as matrizes para resolver problemas concretos que é preciso ultrapassar hoje. Outro fundo fundamental também para o mesmo tipo de investigação. Direção-Geral da Fazenda, repartição do património e remissão de foros. Nos permite também saber que determinadas propriedades estavam em regime de anfiteus, os foros foram remidos e, portanto, isto permite-nos situar as propriedades, saber quem é que eram e é mais um contributo para o historial dessas propriedades. Outro fundo fundamental, também já percebi que existe noutros arquivos também documentação relacionada com este tema, o regulamento dos bens cultuais no âmbito da lei da separação do Estado e das igrejas. Dou dois exemplos. Estamos a fazer um levantamento histórico muito exaustivo sobre a Igreja de Cascais e, portanto, foi muito importante consultar o regulamento dos bens na altura da instauração da Pós-República e, portanto, para percebermos a descrição, para percebermos como é que era a Igreja naquele tempo. Outro exemplo, aqui também para resolver um problema atual. Para uma misericórdia do centro do país, havia dúvida, para uma misericórdia não, perdoem, para uma junta de freguesia atual do centro do país, havia dúvidas sobre a propriedade de uma capela de uma antiga misericórdia, que tinha sido extinta, que tinha existido nessa localidade. Não sabiam bem de quem era a propriedade, julgavam que era da própria junta, admitiam que pudesse ser de uma outra misericórdia que ainda existe, não tinha sido extinta. E, portanto, no âmbito da investigação que fizemos, mais uma vez foi determinante também, para ajudar à tese que construímos e que apresentámos, perceber no regulamento de 1911 o que é que tinha acontecido, se aquela igreja, se aquela capela daquela misericórdia tinha constado ou não constado do regulamento, para perceber se estava ou não sob tutela da respectiva junta de paróquia. Portanto, mais um exemplo de documentação útil para resolver problemas concretos. E depois,
Há outros fundos, há fundos, vendas, portanto, há fundos às vezes um bocadinho inesperados, nós não estamos à espera de encontrar ali, mas que encontramos também no arquivo contemporâneo. Portanto, passa a publicidade, para quem investiga, vale sempre a pena uma passagem pelo arquivo contemporâneo do Ministério das Finanças. Deixo aqui duas chamadas de atenção, lamento, desafio. Para quem está do lado do investigador, como é o nosso caso, há documentos com caráter histórico, não parece que há uma dualidade de critérios, mas eu penso que isso é transversal em toda a administração pública e muito motivado muitas vezes pela falta de recursos, pela falta de disponibilidade de meios, dualidade de critérios nas incorporações. Ou seja, porque é que nós temos determinados processos de um sítio e não temos do outro? Porque é que temos matrizes prediais da terra A e não temos as matrizes prediais da terra B que continuam a aparecer no Serviço de Finanças respectivo? E, portanto, existe ainda muito isto para pena de quem é investigador e, portanto, poderia haver aqui um esforço maior de mais incorporação, de não haver esta dualidade, porque é sempre um tiro no escuro. Estamos a investigar qualquer coisa na freixo de espada à cinta e não sabemos se as matrizes prediais de freixo de espada à cinta, se por acaso já temos a sorte de ter no arquivo contemporâneo ou se temos que ir a freixo de espada à cinta, que é um bom exemplo quando temos que ir para trás do sol oposto, procurar as matrizes e assim nos deixarem confortável no Serviço de Finanças. Dou dois exemplos de situações em que me confrontei com situações que, para quem é investigador e gosta da documentação e da documentação preservada, fazem um bocadinho de preocupação. Uma vez lembro-me de consultar em Albufeira matrizes prediais antigas que estavam lá, portanto, já não me recordo se ainda eram do século XIX, princípios do XX, e com livros completamente a desfazerem-se, guardados numa cave do Serviço de Finanças, e portanto aquilo estava ali nitidamente para aparecer e para se degradar e desconjuntar até ao dia em que desaparecerem por completo. Outro dia, por causa daquele caso da misericórdia da Igreja, que eu estava a falar, tive que ir para a Direção de Finanças de Santarém, porque eu precisava de consultar matrizes antigas, as matrizes não estavam no arquivo contemporâneo do Ministério das Finanças, consegui perceber que estavam à guarda da Direção Distrital de Finanças de Santarém, e então vim a ir para uma zona industrial de Santarém, para um armazém, consultar matrizes de pé, num barracão, com as matrizes dos livros antigos assim em cima de uns bocados de móveis, sem condições absolutamente nenhumas, apesar de toda a boa vontade e a generosidade das pessoas que me receberam, de facto não é um ambiente próprio para uma investigação. Não tinham de ligar computador e portanto é um desafio que fica, é um desabafo que fica, é preciso continuar o esforço de incorporar a documentação que já tem um caráter histórico. Termino como comecei, agradecendo à doutora Paula Urcha e ao doutor João Sabino e, mais uma vez, passo a publicidade, refiro que no arquivo contemporâneo do Ministério das Finanças, e como foi dito na apresentação que fizeram há pouco, desfrutamos de umas ótimas instalações, é de facto um dos arquivos com melhores condições de trabalho que conheço. Temos um atendimento de excelência, com uma grande simpatia de todas as pessoas com quem interagimos. Há sempre muita disponibilidade para ajudar e para ser prestável. Tentam sempre colocar-se no nosso lado de investigadores e, portanto, não há aquele espírito, às vezes, de capelinha ou de guardar a informação, pelo contrário, disponibilizar o máximo de informação e, portanto, eu diria que é um exemplo muito bom de serviço público. Muito obrigado. Da incorporação da documentação, nós, arquivo contemporâneo, temos um protocolo já de longa data com a autoridade tributária e incorporamos a documentação dos serviços de finanças, mas aquela que nos é remitida, aqueles que na realidade pretendem fazer essa incorporação. Falamos muitas vezes com a autoridade tributária, com temos excelentes relações, para que na realidade haja mais documentação a incorporar no arquivo contemporâneo, mas as coisas vão paulatinamente e devagar ao seu tempo. Já temos muitos quilómetros de documentação, vamos chegar a festas e a mais outros locais desses serviços de finanças. Muito obrigada, Sr. Doutor, foi muito interessante. Estamos aqui a ter
colóquio bem interessante e um painel muito